Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, irei ler apenas o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vamos ler juntos esse versículo em uma só voz? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nesse momento, ó Senhor, nós te suplicamos, tem misericórdia de nós, fala a cada um de nós mediante a tua palavra, que possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo falando na Escritura sobre a nossa vida. Deus, vem com a tua palavra nessa noite, trazendo o avivamento espiritual em nossa vida, em nossa casa, nesta igreja. É o que nós te pedimos, ó Deus, aviva a tua obra, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, o texto está tratando sobre a oração de Abacuque, profeta Abacuque, essa oração que ele pede a Deus em relação o clamor do povo do Senhor em Judá, especificamente em Jerusalém. Ele ora diante da tragédia, da calamidade que está acontecendo, mas ele ora pedindo por avivamento. Ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Eu gostaria de apresentar algumas considerações sobre avivamento. Primeira delas é que avivamento não é programado pelo homem. O homem não fabrica o avivamento, o homem não produz avivamento, o homem não elabora avivamento. O avivamento não é fabricado por homens. A segunda verdade é que avivamento não está na agenda humana. O avivamento não é marcado pelo homem, não está na agenda humana. O avivamento não é marcado, nem dito, nem falado quando vai acontecer pelo homem. É por esta razão que a igreja não pode dizer: este é o dia do avivamento, ou o dia do avivamento vai ser tal dia, ou esse é o momento do avivamento, porque o avivamento não é agendado pela igreja, não é agendado pelo homem. O avivamento está na agenda de Deus. A terceira verdade é que avivamento não é histeria coletiva, coisas que a gente pensa por aí por causa das propagações nas redes sociais de certas igrejas que falam de avivamento, mas na verdade não é avivamento, é uma histeria coletiva de pessoas com histeria, pessoas que não estão realmente fundamentadas no ensino bíblico acerca do avivamento. O avivamento não é histeria coletiva como é, infelizmente, notificado, não é, nas redes sociais que a gente vê por aí, em certas igrejas que a gente vê por aí. Avivamento, portanto, não é elaborado pelo homem, não está na agenda do homem e não é uma histeria coletiva. A palavra avivamento significa, literalmente, manter vivo. Aqui a palavra usada pelo profeta Abacuque em sua oração, aviva, essa palavra literalmente significa manter vivo ou preservar. Significa também, no hebraico, purificar, corrigir, livrar do mal. Em síntese, essa palavra significa, de fato, trazer vida, fervor, ânimo, preservar essa vida. Esse verbo, portanto, na língua original, está tratando dessas verdades: preservar, manter vivo, purificar, corrigir, livrar do mal. Para a gente entender a oração de Abacuque, se faz necessário nós compreendermos o contexto.
Até porque, como eu sempre falo aqui, a interpretação de um texto fora de contexto pode ser pretexto para qualquer pessoa falar o que bem entende, ou o que bem quer. E para a gente entender um texto, é importante a gente compreender o contexto. Judá, irmãos, está vivenciando aqui dias terríveis, dias difíceis. A nação de Israel havia sido dividida em 2 reinos. Aquela monarquia propagada por Davi, por Salomão, pelos grandes reis de Israel, ela estava em declínio e o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. O reino norte, que tinha por capital Samaria, e o reino sul, conhecido como Judá, que tinha por capital Jerusalém. O reino norte, meus irmãos, estava caminhando em um caminho de idolatria, de desobediência deliberada contra Deus. Deus levantou alguns profetas para avisar para o povo, dizendo: vocês devem se arrepender, porque senão vocês serão castigados e disciplinados. Mas aquele povo, eles não deram ouvidos à voz dos profetas. E aí então Deus permitiu que Senaqueribe, rei da Assíria, invadisse a nação norte de Israel, a capital Samaria, e destruísse completamente aquela nação, como disciplina de Deus, como castigo de Deus, diante da idolatria do povo. Meus irmãos, Israel do norte, Samaria, nunca mais voltou a ser a mesma. Foi uma destruição realmente que trouxe muitos prejuízos, e ela nunca mais foi restaurada. 100 anos depois, Jerusalém, Judá, que é a parte sul de Israel, que ficou viva, né, permanecia ali, estava também trilhando o mesmo caminho de idolatria e desobediência de Samaria, de Israel do norte. Então Deus levantou alguns profetas, como Jeremias, por exemplo, para dizer para o povo: vocês devem se arrepender dos pecados e voltar para o Senhor, porque senão vocês terão o mesmo caminho de Israel do norte, serão também destruídos e castigados pela mão de Deus, pela ira de Deus. É nesse contexto que esses profetas falam sobre isso, mas o povo está com o coração dura cerviz, não se curva, não se dobra à palavra dos profetas. Deus também levanta o profeta Abacuque para profetizar ali, profetizar acerca dessa verdade de Deus, de que o povo deveria se arrepender de seus pecados diante da calamidade que havia em Judá, em Jerusalém, ali em relação ao povo sul de Israel, Judá, Jerusalém. Abacuque era um homem angustiado, no mundo em crise, apanhando entre a revelação de Deus e a corrupção moral e religiosa do povo de Judá, porque ele entendia a revelação de Deus e sabia que deveria haver honestidade do povo, mas o povo vivia em corrupção, em pecado, em idolatria. Nessa fase, o povo estava longe de Deus e chegavam até a praticar idolatria pesada. Se você perceber, irmãos, em Abacuque, capítulo 1, no versículo 2, o profeta diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita, por causa da lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ou seja, é uma corrupção moral, espiritual, uma corrupção, digamos, do próprio Estado, porque não há aqui um acolhimento para aqueles que são injustiçados, não há aqui justiça. Diz o texto: porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então a gente percebe que o pecado não apenas está no âmbito espiritual, mas atingiu o âmbito social. Então é um povo que está realmente em crise. Então a gente percebe no capítulo 2 algumas advertências, que são os ais do profeta Abacuque. Veja o primeiro ai, o ai contra a corrupção, versículo 6 de Abacuque, capítulo 2. Veja: ai daquele que acumula o que não é seu, a parte B aí do versículo 6.
Segundo ai, está no versículo de número 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. É o ai contra a altivez e o desejo de grandeza. Veja o versículo 12, o ai contra a violência. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Veja o quarto ai do profeta, o ai contra a desumanidade, no versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. E veja então o quinto ai do profeta, o ai contra a idolatria, versículo 19. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, você percebe aqui o profeta Abacuque, nesse contexto, apresentando a desumanidade daquele povo, a altivez, o desejo de grandeza, a violência e a corrupção e a idolatria. Deus está levantando o profeta, portanto, para pregar, denunciando o pecado e confrontando o pecado, dizendo, vocês devem abandonar esses pecados e se curvar diante de Deus, cale-se diante dele toda a terra. Mas como isso pode acontecer? Como é que um povo pode mudar, pode abandonar o pecado? Como é que um povo pode ser transformado se não for uma obra do Espírito de Deus? Como essas verdades de abandono de pecado, de transformação social, de mudança de imoralidade para moralidade, como é que esse povo pode ser mudado, transformado, se não houver uma intervenção poderosa de Deus? É por isso que no capítulo 3 ele faz uma oração pedindo: Deus, aviva a tua obra, Deus preserva a tua obra, Deus traz um avivamento para o teu povo. Versículo 3, capítulo 3, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 1. Ora, a oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Ai da corrupção, ai daquele que pratica a maldade, a injustiça, a pecaminosidade. Eu tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado, porque a justiça vai chegar. No entanto, veja o que ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Por que ele ora por avivamento? Porque a transformação, irmão, social, a transformação de uma cidade, de um país, a mudança de uma igreja, a transformação de vida, a transformação que pode acontecer no nosso meio, essa transformação de abandono de pecado e viver para a glória dele, é uma operação, uma intervenção de uma vida que somente Deus pode dar. Por isso que ele pede pelo avivamento do Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. E eu gostaria, portanto, de tratar nessa noite sobre avivamento, tratando sobre isso, norteando a cada um de nós acerca de clamarmos por um avivamento, norteando a mim e a você, a fim de buscarmos também a Deus por um avivamento, de mudança na nossa vida, em nosso coração, em nossa igreja, no bairro universitário, Maurício Nassau, Caruaru, a fim de que Deus possa derramar um avivamento sobre nós. Imagine, querido, Deus derramar um avivamento sobre nós, e essa igreja aqui ser uma igreja levantada, despertada pelo Espírito de Deus, a fim de propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Cada membro dessa igreja e congregado dessa igreja anunciando a palavra na segunda, um celeiro de missões, enviando missionários para plantar igreja em Agrestina, em Cupira, em Jataúba, em Panelas e tantas cidades aqui do Agreste Pernambucano sem igreja. Deus pode realizar um avivamento em nosso meio e levantar essa igreja para fazer essa obra, para fazer aquilo que Ele tem colocado diante de nós. A oração do profeta é: aviva a tua obra. Ele busca por avivamento a Deus. Ele busca em primeiro lugar por meio da oração. Porque o texto diz: a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ele busca por avivamento. Ele clama a Deus por avivamento, por mudança, por transformação.
ele clama a Deus por avivamento através da oração. Este capítulo é chamado de oração pelo próprio escritor. Embora se concorde universalmente que a maior parte dele é a descrição de uma teofania experimentada pelo profeta, o versículo 1, capítulo 3, ele aqui está fazendo uma oração. E no versículo 2 do capítulo 3, ele está fazendo um pedido. Ele está buscando a Deus por avivamento através da oração. É nesse cenário que Abacuque rompe com a religiosidade frívola e começa a orar. Começa a promover um relacionamento com Deus por meio da oração. Queridos, se nós queremos um avivamento em nossa vida, em nossa igreja, em nossa casa, nós queremos um avivamento sobre nós precisamos orar. E nós precisamos pedir isso a Deus através da oração, orando a Deus, pedindo: aviva a tua obra, aviva a nossa vida, aviva, Senhor Deus, a tua casa, nos livra do mal, preserva o teu Espírito em nós, nos mantém vivo em tua palavra, nos purifica, nos corrige, nos livra, Senhor Deus, do mal moral. É isso que nós precisamos, irmãos, orar. Não é possível programarmos o avivamento, não é possível agendarmos o avivamento. Ele acontece na programação de Deus, na agenda de Deus. Contudo, todas as vezes que Deus programa um avivamento, todas as vezes que Deus agenda estabelecer e derramar um avivamento sobre a igreja, a oração já está inserida no meio do seu povo. Há um autor chamado Matthew Henry, pastor presbiteriano do século XVII, ele afirma que todas as vezes que Deus quer avivar o seu povo, Deus leva o seu povo para a oração. A oração, meu querido irmão, deve ser marca da nossa vida, marca da igreja, marca dessa igreja em implantação, marca da igreja local. A oração deve ser marca da nossa vida familiar, no nosso dia a dia, orando em nossa casa, pelos nossos filhos, com os nossos irmãos. Nós devemos orar, querido, todos os dias. Nós devemos acordar orando, antes mesmo de nos levantarmos da cama. Nós devemos orar pedindo a Deus: Deus, vai adiante de mim, levanta-te, Senhor Deus, aviva a tua obra, põe o teu Espírito em mim, me conduz nesse dia. Nós precisamos, irmãos, cultivar nessa igreja a cultura da oração. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar mais a face de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, a palavra de Deus, através da oração. Precisamos, irmãos, colocar sobre o Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas adversidades, lançar sobre Ele através da oração. Quando nós oramos, nós estamos descansando na presença de Deus, porque a gente ora pedindo ao Senhor e colocando diante dEle os nossos dilemas, os nossos desafios, as nossas dificuldades, e a gente ora lançando sobre Ele, e assim a gente descansa, conforme disse o apóstolo Paulo. Conforme disse o apóstolo Paulo. A igreja presbiteriana, em sua história, ela é marcada pela oração. Um aluno do reformador de Genebra, John Knox, estudando a palavra de Deus, teologia com João Calvino, na Suíça, depois de um tempo ele retorna para a Escócia. Ele então tem em mente plantar uma igreja bíblica, uma igreja separada da igreja estatal da Inglaterra, uma igreja que pudesse ser livre e uma igreja que pudesse, de fato, apresentar um governo bíblico, que era o governo presbiteriano. Ele então planta a igreja presbiteriana da Escócia, fundador do presbiterianismo. Era um homem de oração. Se existe alguma coisa na sua vida que ele mais gastava tempo, mais investia tempo, era na presença de Deus, com seus joelhos dobrados, orando e buscando ao Senhor por avivamento. Ele orava dizendo: Deus, dai-me a Escócia, senão eu morro. Me dá, Senhor, a Escócia, senão eu morro. No sentido de ver um povo rendido ao Evangelho de Jesus Cristo. A rainha Elizabeth tinha mais medo de quando John Knox dobrava os seus joelhos para orar do que de todos os exércitos da Europa. Era um homem de oração.
Quando a gente olha para os grandes avivamentos que aconteceram na história da igreja, nós percebemos que esses avivamentos, eles aconteceram através também da oração. Se você for, irmãos, visitar os museus que tratam sobre o avivamento, a casa, por exemplo, de John Wesley, um avivalista, tem lá na casa um quarto onde ele orava, e as marcas no chão, e perguntaram certa vez que marcas são essas, e aí o historiador dizia e disse, são as marcas dos joelhos de John Wesley, porque ele passava mais tempo orando, buscando a Deus, do que qualquer outra coisa. Quando a gente olha, irmãos, para o avivamento que aconteceu na Inglaterra e varreu Londres, eram jovens como George Whitefield, John Wesley, Carlos Wesley, que se reuniam na universidade para orar, para buscar a presença de Deus, clamando ao Senhor por avivamento. Meus irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos clamar pela presença do Senhor. Eu incentivo você nesse ano 2024 aqui na IPBU, você que congrega aqui na igreja, você que é membro na igreja, e você que está visitando também a igreja e ainda não tem nenhuma igreja para congregar, você que não faz parte ainda de nenhuma igreja, eu convido você e convoco você para se reunir com esse povo, para buscar a Deus por avivamento. Eu convoco você para estar terça-feira, nessa agora, às 20 horas aqui na igreja, orando, buscando a Deus por avivamento. Meus irmãos, Caruaru, o mundo, Nordeste, há de ver um povo que se reúne para orar, para buscar a Deus, não um avivamento de histeria, não um avivamento de programação, não um avivamento de coisas fabricadas pelas mãos humanas, mas um avivamento que vem de Deus, que vem da parte de Deus, diante de um povo que se dobra para simplesmente orar pela presença do Senhor. A segunda verdade, meus irmãos, é que o avivamento, ele vem também por meio da palavra. Ele busca por avivamento, em primeiro lugar, pela oração, e agora por meio da palavra. Porque veja o que diz o texto, o versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Que declarações são estas? São as declarações da palavra de Deus. Havia, presbítero Júnior, falsos profetas ali em Judá, a apostasia da palavra de Deus. Os falsos profetas diziam o seguinte: não tem problema não, você viver na imoralidade, você viver uma vida entregue às paixões do coração, da carnalidade, não tem problema não, porque aqui tem um templo. O templo construído por Salomão aqui em Jerusalém. Não tem problema não, olha os muros de Jerusalém, ninguém pode destruir. Nós temos a presença de Deus, é a terra santa. E infelizmente tem muitos que pensam dessa forma aí. Deus, ele é gracioso, mas é uma graça barata, conforme já propagou Dietrich Bonhoeffer, mártir da Segunda Guerra Mundial, pastor luterano, dizendo que muitos daquele tempo anunciavam a graça barata, dizendo Deus salvou com graça, e as pessoas podem viver de qualquer jeito, de qualquer modo, porque é a sua graça. E Dietrich Bonhoeffer denunciou isso, dizendo é uma graça barata, porque a verdadeira graça de Deus teve um preço, que foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nossos pecados. E esse preço regenera a nossa vida, nos santifica, a fim de vivermos não agora para si mesmo, mas para o Senhor Deus. Vida santificada, que ama a lei de Deus, que ama a palavra de Deus, que abandona pecado, que não vive segundo as próprias paixões do coração, mas que anda segundo a vontade de Deus. Não é a graça barata. E havia esses falsos profetas lá em Judá dizendo: não tem problema a corrupção, não há problema a idolatria, não existe problema na desumanidade, não tem problema essa altivez, esse desejo de grandeza, não tem problema essa violência. E eles estavam deliberadamente entregues às paixões. No entanto, a palavra de Deus, pelo profeta Abacuque, pelo verdadeiro profeta de Deus, fiel à palavra, ele vai dizer: ai daqueles que praticam a violência, ai daqueles que praticam a injustiça, ai daqueles que vivem na corrupção, ai daqueles que agem com injustiça, ai daqueles que estão vivendo
propagando desumanidade, que atingem os outros com desumanidade. Ai daqueles que vivem em altivez, em desejo de grandeza. Ai de vocês, e diante das declarações que o profeta Abacuque apenas é porta-voz, ele diz: eu me sinto alarmado, Senhor. Ele fala isso na petição: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele está, irmãos, aqui como alguém angustiado, desesperado, porque ele sabe que a ira de Deus há de chegar para o pecador que vive deliberadamente no pecado. Ele sabe que se o povo não se arrepender dos seus pecados, assim como o reino norte de Israel foi devastada pela Assíria, a Síria caiu para o Império Babilônico, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, estava sendo famoso naquela época. Abacuque sabia que se o povo não se arrepender dos seus pecados, Nabucodonosor com a sua Babilônia iria invadir Jerusalém e Judá, e não ia ficar pedra sobre pedra. Ele está alarmado com as declarações do Senhor. E aqui, irmãos, é um ponto muito importante, porque nosso compromisso que devemos ter é com a palavra de Deus, seja ela de justiça ou de ira, seja ela uma palavra que traga conforto ou uma palavra que confronte o nosso pecado. O pecado aqui foi confrontado pelo profeta Abacuque. O povo deveria sair da altivez e submeter às declarações do próprio Deus. O próprio profeta Abacuque foi, de fato, perseguido por causa de sua mensagem. Talvez ele poderia dizer: mas vocês estão perseguindo é Deus. Eu sou um porta-voz apenas. Estou apenas cumprindo a missão, a palavra que Deus me deu para entregar para vocês. E aqui está um ponto muito importante, irmãos, porque nos nossos dias, infelizmente, o que se prega aí fora, em muitas igrejas neoliberais, emergentes, de um evangelho fabricado pelos homens, o que se prega é aquilo que o povo quer ouvir. O que se prega é aquilo que as pessoas querem ouvir. E muitos pregadores não são mais pregadores, são coaches. Sobem nas plataformas que nem púlpito é mais, para massagear o ego do coração humano, para dizer que você é o coitadinho de Deus, que Deus se importa com você, que está tudo girando em torno de você. E infelizmente nos nossos dias, irmãos, tem muitos pregadores famosos, com mensagens apenas moralistas, de autoajuda, mensagens enxertadas de emocionalismo. No entanto, nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho nem sempre é conforto. A mensagem do Evangelho nem sempre é o alento de Deus, mas também, em muitos momentos, a mensagem do Evangelho é confronto dos nossos pecados. É por isso que nós precisamos ficar atentos para ouvir não aquilo que desejamos, mas ouvir a pregação fiel das Sagradas Escrituras. Nós precisamos ficar atentos, irmãos, para também policiar o nosso coração, a fim de pregarmos para o nosso coração e dizer para a nossa alma, para o nosso coração: não é o que você quer ouvir, não é o que eu quero ouvir, mas é o que Deus tem para me dizer através da pregação fiel das Sagradas Escrituras. E é por esta razão, irmãos, que nós temos aqui esse compromisso com a pregação expositiva, a pregação sequencial da palavra de Deus, apresentando as doutrinas do Evangelho, arrependimento de pecado. Muitos aí não pregam mais arrependimento de pecado, falando sobre a necessidade do povo se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Nós pregamos, irmãos, sobre justificação pela fé. Infelizmente, o evangelicalismo brasileiro não prega mais justificação pela fé, sem falar, claro, das igrejas históricas, genuínas, igrejas bíblicas, sem generalizar, mas grande parte prega apenas moralismo, autoajuda, mensagens apenas de encorajamento, de coaching. Mas cadê as doutrinas bíblicas dizendo que se não houver arrependimento e fé em Jesus Cristo, pecadores serão condenados à morte eterna, e que o pecador é justificado mediante a fé em Jesus Cristo, e que não é por obras, não é por mãos humanas, não é por causa da rosa ungida, não é por causa do lenço ungido, não é por causa do dízimo, não é por causa do valor, não é nada que podemos oferecer a Deus, mas é por causa da graça do Pai que há em Jesus Cristo. Nós não podemos nos contentar com esse evangelho falso.
Nós não podemos nos contentar com aquilo que nós desejamos ouvir. E às vezes eu fico pensando, será mesmo que a IPBU está pronta para ouvir as verdades do Evangelho pregadas pelo pastor Otávio? Será mesmo que cada irmão, cada irmã aqui da igreja, eles estão prontos e preparados para, em um aconselhamento bíblico, eu poder denunciar o pecado que está no coração? Será que os irmãos estão prontos para isso? O que vai acontecer conosco? Qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo? Meus irmãos, minhas irmãs, eu não estou aqui, nós não estamos aqui para encher a igreja, e glória a Deus que a igreja está cheia. Mas eu estou aqui unicamente para ser um porta-voz do Evangelho, de falar a palavra de Deus, de anunciar a pregação da palavra, é unicamente isso. Eu fui chamado para isso. Ele então se sente alarmado pelas declarações do Senhor. Sabe por quê? Porque um avivamento acontece por fidelidade à palavra de Deus. É pelas declarações do Senhor, é pela pregação do Evangelho, é pela palavra de Deus, irmãos. Então, que de fato estejamos com o nosso coração aberto para recebermos a palavra do Senhor, seja ela de conforto ou seja de confronto, mas que estejamos abertos para sermos moldados pela palavra do Senhor. Essa palavra de Deus não deve ser corrompida, a gente deve ter um compromisso fidedigno com a palavra do Senhor. Nós somos uma igreja reformada, protestante, oriunda da reforma protestante que propagava no século XVI, sola escritura, somente a palavra de Deus. Não é o que eu acho, é sola escritura. Não é o que eu penso, é sola escritura. Não é aquilo que eu desejo, é sola escritura. Até mesmo de acontecer a reforma protestante, um pastor, um servo de Deus chamado John Hus, influenciado por John Wycliffe, que traduzia a Bíblia para a língua, para o inglês, ele foi perseguido pelo catolicismo romano da época, porque não poderia traduzir a palavra de Deus para o povo. Naquela época, a igreja era portadora da Bíblia, e somente o clero poderia ler a palavra e explicar a palavra. Mas aí, esses homens diziam, não, o povo tem que ter acesso à palavra de Deus, e eles começaram a traduzir a Bíblia do latim para o inglês. John Hus, que viveu 100 anos antes de Lutero. Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Ele foi queimado vivo pela Igreja Católica Romana, porque traduzia a Bíblia para o povo ter acesso à palavra de Deus. Isso aconteceu, irmãos, em 1415. Ele foi executado em praça pública, queimado vivo, morreu cantando a palavra de Deus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Há um historiador chamado John Fox, que escreveu um livro intitulado Livro dos Mártires do século XVI, referindo ao acontecimento do martírio de John Hus. Ele apresenta as últimas palavras de John Hus, quando estava sendo ali queimado, prestes a morrer. Então John Fox, ele apresenta as palavras de John Hus, dizendo: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne surgirá que vocês serão incapazes de cozer ou assar. Ele morreu, e 100 anos depois Deus levantou Lutero, e a mensagem da reforma, somente a palavra de Deus, para o povo ter acesso à palavra de Deus, atingiu toda a Europa, todo o mundo, e nós somos, irmãos, fruto da reforma protestante. Sola escritura, somente a palavra. Se queremos, irmãos, buscar por um avivamento, devemos ler a palavra de Deus. Se queremos buscar por avivamento, devemos ansiar pela palavra de Deus. Se queremos buscar por avivamento, devemos estar reunidos aqui em torno da palavra de Deus. Se queremos buscar por avivamento, o culto da IPBU, o culto da igreja, tem que ser dirigido pela palavra de Deus. Se queremos um avivamento, a nossa vida particular em casa deve ser dirigida pela palavra de Deus. A nossa relação com os de casa, dirigida também pela palavra de Deus. A nossa vida deve ser um reflexo da palavra de Deus em todas as áreas, em tudo.
A terceira e última verdade, meus irmãos, é que assim como Abacuque buscou avivamento através da oração, através da palavra, ele também buscou avivamento através da confiança, na confiança do Senhor. Porque o texto diz, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. O versículo 2 termina dizendo, veja, no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele confia aqui que Deus é misericordioso. Ele confia na palavra de Deus. Ele confia sim que a ira de Deus está posta diante dos homens maus, mas ele clama a Deus confiando na misericórdia do Senhor. Meu querido irmão, nós precisamos confiar em Deus. Confiar é acreditar que Ele pode fazer tudo do nada. O fato de estarmos aqui reunidos na IPBU nesse dia, não é? 4 de fevereiro de 2024, é um milagre de Deus. Porque essa plantação de igreja, irmãos, começou do zero, do nada, e Deus foi dando tudo, Deus foi promovendo tudo, Deus foi providenciando tudo, Deus foi levantando tudo, Deus foi sustentando tudo, porque Ele é o dono da obra. Em meio às adversidades, Abacuque diz, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia, lembra-te da tua misericórdia. E nós podemos, irmãos, nos achegar à misericórdia de Deus, porque embora o Senhor esteja irado contra o pecador por causa dos seus pecados, Deus, em sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo de Nazaré para morrer pelos nossos pecados, a fim de que pela fé nele recebêssemos graça e misericórdia. Na tua ira, a ira de Deus foi derramada sobre o Cordeiro Jesus, para satisfazer a sua justiça. Na tua ira, ele lembra também da misericórdia, porque a ira de Deus é derramada sobre Cristo, a fim de que todos aqueles que pela fé confiem em Cristo e se entreguem a Cristo, recebam a Cristo, recebam também não da ira, mas da misericórdia de Deus. Ele confia no Senhor Jesus, confie em Cristo Jesus de todo o seu coração, porque em meio à ira de Deus, Ele vai derramar sobre você misericórdia e graça, não por causa da sua vida, mas porque você está confiando em Jesus. Confiar em Jesus é recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Confiar em Jesus é tê-lo como seu representante. Confiar em Jesus é dizer para Deus, Deus, não são os meus méritos que me salvam da tua ira, mas apenas os méritos de Cristo, e por causa de Cristo eu recebo da tua misericórdia, porque Cristo recebeu a tua ira em meu lugar. Querida, confiar em Cristo Jesus é tê-lo como Senhor e Salvador da vida, mesmo em meio às adversidades, porque no final do texto ele diz no versículo 17, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele é o Deus que cuida de nós, que tem misericórdia mesmo em meio à ira, que possamos confiar no Senhor. Nós vamos orar por avivamento, nós vamos orar clamando a Deus por avivamento. Mantém viva essa igreja, que o teu Espírito Santo nos encha com a tua presença, conforme diz Paulo, enchei-vos do Espírito. Que a partir dessa igreja, pessoas sejam mudadas, transformadas, uma cidade seja transformada, impactada pelo Evangelho, que através dessa igreja o Agreste Pernambucano também possa receber outras igrejas a partir de missionários que são enviados. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé e nós vamos orar, convidar os irmãos do louvor.